E aí, rapaziada, suave? Douglas na área. Hoje nós vamos falar do assunto muito interessante para nós, né? Que é como comprar fundos imobiliários. E vamos assistir uma aula juntos, eu e você, uma aula de primo pobre. Ninguém melhor do que ele, né? Para ensinar isso. Então vamos prestar bastante atenção nessa aula, que é bem demorada, cerca de 1 hora. Mas nós vamos sair daqui crânio, mestre dos investimentos. Então, sem enrolação, vamos direto para o vídeo e... Então o vídeo é esse aqui, vamos prestar bastante atenção, vamos aprender juntos, vamos sair daqui crânio dos investimentos aqui, vamos aprender juntos. Aí você fala, pô, Duda, legal, eu queria investir nisso, só que o problema é que é muito caro. É caro mesmo. Hoje, você comprar aqui em São Paulo, você não acha mais terreno aí por menos de 200 mil. Ele tá falando de terreno, ele não tá falando de fundos imobiliários não, ele tá falando de terreno físico, né? 300 mil reais só o terreno e imóveis aí você até acha apartamento e tal, mas galera, é tudo aí na faixa de 200 mil, os mais baratos. Então é um negócio para quem tem dinheiro. E é aí que entram os fundos imobiliários, que são uma forma de você investir em imóveis no setor imobiliário tendo menos dinheiro, porque em vez de você comprar uma casa inteira, você vai comprar um pedaço dela. Em vez de comprar um galpão inteiro, você vai comprar uma parte dele. Um fundo de investimento é quando você investe uma grana em um conjunto de investimentos. Imagina que tem uma cesta, que eu não tenho nenhuma cesta aqui. Vai, faz de conta que o chapéu, né, aqui é uma cesta. Em vez de investir numa coisa só, eu vou investir num fundo. Pensa num negócio fundo que tem um monte de coisa lá. Então, por exemplo, existem fundos de ações. É um fundo que tem um monte de ação e em vez de comprar uma por uma, você investe no fundo inteiro. Tem fundo de renda fixa. Imagina que é uma cesta com um monte de investimento de renda fixa e você bota uma grana nesse fundo inteiro que tem um monte de coisa dentro dele. Fundos imobiliários é esse fundo, é como se fosse essa cesta que lá dentro só tem investimentos e ativos relacionados ao mundo dos imóveis, ao setor imobiliário. Então você não vai investir em ação, você está investindo em imóveis. Então pode ter lá casas, apartamentos, prédio, shopping, galpão. Por isso que os fundos imobiliários têm uma sigla, né, que é FII. Se você já viu por aí, FII. Ah, você gosta de investir em FII? Fundos de investimento imobiliário. Então, quando você investe num fundo imobiliário, é como se você estivesse comprando uma parte menor de uma casa, de um apartamento, de um galpão, de uma farmacêutica, de um monte de coisa. Eu vou falar aqui várias modalidades diferentes que tem, e aí você consegue ganhar uma grana se esse lugar que você investir valorizar. Essa partezinha que você compra, esse investimento, é chamado de cota. Você não fala assim, eu comprei uma parte da casa. Você fala, eu comprei uma cota do fundo imobiliário da casa, do prédio, onde quer que seja. Então, quando você investe nisso, você vai ser chamado de cotista, porque você comprou cotas, fatias. Pensa numa pizza, não dá pra você dividir ela em vários pedaços? Pensa que o galpão é uma pizza e você... Eu acho que não tem ninguém melhor pro cara aprender a comprar fundos imobiliários do que primo pobre. Se é que você me entende, né? Porque ele tem um linguajar adequado com a gente. Ele não é aquele cara multimilionário que só fala em comprar 1 milhão de cotas e 200 mil cotas. Tá falando de começar de pouquinho. E vamos prestar atenção no vídeo, que esse vídeo é muito, muito importante mesmo. Você comprou uma fatia dele. Opa! E quanto mais cotas você comprar, maior vai ser o tanto que você tem de direito naquele imóvel. Agora, como que você ganha com isso? Ah, beleza, eu comprei uma cota de fundo imobiliário. Como é que eu vou ganhar dinheiro com esse trem aí? Você ganha de duas formas. A primeira é com a valorização do imóvel e a segunda é com a grana de quem está morando lá e está alugando. Vamos pensar, eu tenho esse apartamento aqui que eu moro, certo? Se eu resolver alugar ele, eu vou ganhar de duas formas. Primeira, todo mês o cara que alugar vai me pagar 2 mil reais por mês. E a segunda é que o meu apartamento valoriza todo ano. Quando eu comprei ele lá atrás em 2018, eu paguei 259 mil. Hoje ele tá valendo mais de 420. Se eu alugar, eu ganho tanto com o aluguel quanto com a valorização desse imóvel. E é exatamente isso que acontece quando você investe num fundo imobiliário. Você vai ter tanto essa valorização quanto a grana que vai receber todo mês,
que é como se fosse o aluguel, opa, eu comprei uma parte daquele galpão. Quem aluga aquele galpão é o Mercado Livre. Todo mês o Mercado Livre vai pagar o aluguel daquele galpão e esse aluguel vai ser distribuído para todo mundo que investiu naquele galpão. E essa divisão entre os cotistas, né, entre os investidores, é chamada de dividendos. Então pensa aqui, dando um exemplo aqui de um galpão. O Mercado Livre aluga o galpão. Eu comprei uma parte daquele galpão. Toda vez que o Mercado Livre pagar o aluguel, esse fundo imobiliário, né, essa gestora que é dona desse galpão, vai dividir. Por isso, dividendo. Ela vai dividir o valor do aluguel entre todo mundo que tem cota. Todo mundo que investiu. E quanto mais cota você ganhar, mais você vai receber de dividendo. Se eu tenho uma cota, eu vou ganhar X. Se eu comprei 10 cotas, eu vou ganhar 10 vezes mais do que quem só tem uma cota. Esses dividendos, eles normalmente são pagos todo mês. E aí, lembra que eu falei que a gente pode ganhar de duas formas? Primeiro é com os dividendos, o segundo é com a valorização, certo? Se você investir naquele galpão, o valor que você investiu foi R$1.000, beleza. Faz de conta que daqui a 3 anos, a valorização daquele galpão, opa, é um galpão bom, tem um monte de empresa querendo alugar, tá numa região estratégica, perto da estrada, é muito bom para logística, valorizou 2 vezes, daqui a 3 anos ele dobrou. O valor que eu investi também dobrou. E aí eu posso vender o meu fundo imobiliário. Eu posso deixar lá se eu quiser, mas eu posso vender, que nem meu apartamento aqui. Quando eu comprei, valia 259, certo? Beleza. Se eu quiser, eu posso vender. Vou ganhar um lucro bom em cima, 420 mil. A mesma coisa. Quando você investe num fundo imobiliário, é comum que ele fique mais caro, mais valioso. Como você é dono de uma parte, depois você pode vender a tua parte por um valor bem melhor do que o valor que você comprou quando você investiu. Agora vamos lá. Lembra que eu falei? Chama fundo imobiliário. Lembra o exemplo que eu dei do boné? Que parece uma cesta? É um monte de coisa dentro dele. Quando você investe em fundo imobiliário, você não está investindo em uma casa. Você está investindo num conjunto com vários imóveis. Então aqui vai ter um galpão em Cajamar. Nesse fundo, os caras também são donos de um galpão no Ceará. Nesse mesmo fundo, os caras são donos de um galpão, sei lá de quê. Tá entendendo? Um fundo de investimentos. Vocês estão entendendo também? Quer dizer que tem vários investimentos dentro desse fundo que você está investindo. Não existe um fundo imobiliário que tem um apartamento só em Osasco, não. Normalmente fundo tem vários imóveis dentro dele. E isso é muito bom, porque quando você investe nele, você está investindo em várias coisas imobiliárias que fazem parte daquele fundo de investimento. E esses fundos, galera, eles são divididos por segmentos. Então, tem fundos que são donos de prédios, vários prédios. Tem outros fundos que são donos de vários shoppings. Então, tem fundo que tem um shopping na Paulista, um shopping em Fortaleza, um shopping em Florianópolis, um no Rio de Janeiro. É um fundo só com shoppings. Você vai ser dono de uma parte, não de um shopping, mas de todos os shoppings que aquele fundo é dono. Vai ter fundo só de farmácia. Vamos falar sobre isso, mas tem que entender isso. Existem os segmentos. Você vai ter que decidir qual tipo de fundo você vai querer investir. Agora vamos lá, vamos pensar nos tipos de fundos, galera. Primeiro, existem 3 tipos de fundo imobiliário. Presta atenção, fundos de tijolo, fundos de papel e fundos de fundos. Eu vou explicar os 3 e é bom porque o nome já dá para você entender mais ou menos a que se refere cada fundo. Mais ou menos. Vamos começar pelo primeiro. Fundos de tijolo. Fundo de tijolo é quando você investe num fundo imobiliário que é dono do imóvel mesmo, do físico, da parede. Ó, meu vizinho reclamando, desculpa, né? Da parede. Você é dono da coisa, do prédio, do galpão. Não tô falando um papel, um documento que me dá direito. Não. É dono do imóvel mesmo. E é bom.
quando você pensa fundo de tijolo, você já pensa no bagulho que tem tijolo. Existem vários segmentos dentro dos fundos imobiliários, dos fundos de tijolo. Primeiro, a gente tem os fundos chamados fundos de lajes corporativa. Um fundo de laje tem a ver com o quê? Com laje. Já encheu uma laje na vida? Nunca encheu uma laje, criatura? Já enchei. Então, laje é o quê? É o bagulho ali que você vai fazendo andar por andar e vai construindo. Então, lajes corporativas é como se fosse prédios corporativos. Prédios grandes, empresas grandes. Então, o fundo de laje corporativa é um fundo que é dono de um monte de prédio que é usado pelas empresas. Você já foi na Faria Lima? Já foi na Paulista? Já foi, sei lá onde, aí na avenida aí do Rio de Janeiro? Com certeza na tua cidade tem alguma avenida que é cheia de empresa, não tem? Todos aqueles prédios têm donos. São os donos dos fundos imobiliários que tem um monte de prédio dentro do fundo. Aí a gente tem fundos de shopping. É um fundo que só vai ter shopping. O fundo que quando você investe, ele é dono de um monte de shopping. A gente tem fundo de galpões corporativos ou logísticos. Você já pegou a estrada? Por exemplo, aqui em São Paulo, quando você pega em Anguera, às vezes você tá andando, de repente você vê um galpão enorme, mano. Bagulho, caramba, velho, do tamanho de um bairro, um galpão enorme. Que os caras ficam andando com empilhadeira, ficam levantando caixa, fazendo aqueles bagulho. É um edifício enorme que é usado pelas Americanas, para eles guardarem o estoque deles, pelo Mercado Livre, pela Magazine Luiza, Casas Bahia, enfim. Toda empresa grande tem galpão. E essas empresas, elas alugam o galpão. Um fundo de galpão... Vocês estão entendendo, né, como é que funciona o fundo imobiliário? Que eu já tô tendo uma apertar aqui com ele aqui já. Vamos prestar bastante atenção, que essa aula é muito, muito top de verdade, mano. Muito top de verdade. É um fundo que é dono de um monte desses galpões, de tudo quanto é empresa. Não precisa ser de uma empresa só. Pode ser também, mas normalmente esses fundos, eles têm galpões de várias empresas. E é onde as empresas estocam todo o material deles. A gente vai ter fundo de imobiliário que é só de supermercado. Ah, esse aqui é um fundo que eles são donos do Mambo, do Giga, do Atacadão, do Açaí. São fundos que investem em coisas de supermercado. Aí a gente vai ter galera de hotéis, a gente vai ter de hospitais, a gente vai ter, por exemplo, de faculdade. Sabe aqueles prédios enormes que a faculdade usa? Tem fundo que é dono de um monte de prédio usado para a faculdade. A gente vai ter fundo que é só de salas comerciais e escritórios. Às vezes eles não são dono do prédio inteiro. Eles são donos de um monte de sala comercial e escritório ao redor do Brasil inteiro. Então, quando você investe, por exemplo, num fundo de shopping, os shoppings ganham aluguel, certo? Toda loja que está lá dentro do shopping tem que pagar aluguel. Se você é dono de uma parte daquele shopping, todas as lojas que pagarem aluguel lá todo mês, o valor do aluguel vai ser dividendo. Vai ser dividido entre todo mundo que investiu ali. Se você é dono de um fundo que é dono de vários supermercados, você vai todo mês ali ganhar uma parte do aluguel desses supermercados. E aí você me pergunta, Duda, mas qual que é melhor? Vamos falar sobre isso já, mas você só tem que entender que você vai ter que escolher qual tipo. Se você quiser investir um pouco em cada, maravilha. Vou falar de diversificação aqui também. Só que alguns têm algumas vantagens, alguns têm desvantagens, mas de modo geral, todos são bons, galera. E todos têm gente que investe, só que a pessoa entende por que ela está investindo ali. Vamos falar sobre isso já. Agora vamos falar sobre os fundos de papel. Fundos de papel é quando você está investindo em coisas relacionadas a imóvel, mas que não é o imóvel mesmo, não é tijolo. Tijolo é tijolo. Papel é quando você investe em um conjunto com vários investimentos relacionados a imóveis. Vamos ver. Você lembra algum investimento de renda fixa, por exemplo, que tem a ver com imóveis? Já fiz aula aqui no canal sobre vários, hein? Vamos pensar. Você lembra o que é o LCI? Letra de crédito imobiliário. É um investimento que você não está investindo no prédio, mas é um investimento relacionado a imóvel. Você lembra o que é o CRI?
Certificado de recebíveis imobiliários também é um investimento de renda fixa relacionado a imóveis. Você lembra o que é letra hipotecária ou LH? Tem aula aqui, quase ninguém viu. É um investimento que também está atrelado ao setor imobiliário. Então, quando você investe num fundo de papel, é como se você estivesse investindo numa cesta que tem um monte de LCI, um monte de LH, um monte de CRI, um monte de investimentos que não são prédios, mas são investimentos. Eu quero saber como é que compra, qual é o meu nome, a corretora que ele compra, né? Eu queria ver aqui mais na frente se ele tem como é que compra aqui. Eu acho que é mais ou menos aqui, viu? Quero ver onde é que compra, porque eu quero saber onde compra, qual é a corretora, onde ele compra. Eu queria saber direitinho. Eu acho que é mais ou menos aqui nessa parte desse vídeo aqui. Independente de alguém tá me pagando. Inclusive, muito merchan eu não faço, porque os caras querem exclusividade. 3 meses, 6 meses. Não faço de jeito nenhum. Então, vou falar de graça. Não tô ganhando nada de banco nenhum. Mais um motivo para você me ajudar. Já deixa o like aí e se inscreve no canal, porque esse vídeo aqui abriu a minha mente. Tomara que tenha abrido a sua também. Se você já investe em fundos imobiliários, deixa no comentário aí se você investe, se você não investe, e se vai começar a investir a partir desse vídeo, porque eu vou começar a investir a partir desse vídeo aqui. Então já deixa seu like, já deixa o like e se inscreve no canal, né? Então vamos ver onde é que ele compra, qual é a corretora que ele compra e o que ele compra, né? Deixando o seu like pelo menos, tá? Aí vamos lá. Vamos lá. Como eu já fiz vídeo aqui no canal falando da caixinha do Nubank, já fiz vídeo falando sobre o Banco Inter, dessa vez eu vou mostrar pelo C6 Bank, mas o que eu vou fazer e mostrar vai usar a C6 Bank como corretora. É o mesmo princípio em qualquer Presta banco. atenção. A Duda aí no Nubank, mesma coisa. E no Inter, mesma coisa. Inclusive, lá no meu canal Pobre Show, tem uma aula do Fábio Lousada, no Momento FI. Eu vou deixar aqui uma playlist aqui no final, tá? Pra você clicar e assistir todas as aulas que você quiser. Que ele mostra passo a passo como fazer isso no Nubank, como fazer isso no Banco Inter. Mas como eu já falei desses bancos, trazer um vídeo sobre dessa isso vez também. vamos pro C6. E logo aqui na tela inicial, você vai procurar alguma área que tá falando sobre investimento. Peraí que eu tô mesmo na frente aqui. Agora sim. Investir, como investir. No caso do C6, ó, tá aqui, ó, C6 Investe. Clico aqui. Aqui já vai mostrar aqui a minha rentabilidade. Eu tenho R$195 lá. Vou clicar em investir. E ele vai me perguntar, você quer investir no que, Duda? Lembra que eu falei que fundo imobiliário é renda variável? Presta atenção, aqui, ó, pessoal, aqui eu acho que renda é mais variável, ações, fundos aqui. imobiliários e BDRs. Certo. Aqui eu vou ter as escolhas. Então, ó, fiz fundos imobiliários. Nessa hora, galera, é provável que tenha algum tipo de... Vai aparecer aí no teu aplicativo alguma coisa tipo assim, faça o seu cadastro. Por quê? Porque é obrigatório para os bancos e corretoras que você preencha um cadastro para que eles entendam qual que é o seu perfil. Perfil de Para investidor, eles né? poderem falar, Tem, opa, cuidado, isso aqui não está de acordo com o seu perfil. Qualquer banco que seja, você vai ter que preencher um cadastro aí para eles entenderem qual que é a sua realidade, tá? Aí, beleza. Estando aqui, eu vou digitar o ticker que eu quero comprar. Lembra que eu falei? Então, vamos lá. Faz de conta que eu quero comprar um de shopping. Eu vou vir aqui e vou colocar MOL 11. Abriu. Vou clicar nele. Fundo de Investimento Imobiliário MOL BPCI-ER. Lembra que eu falei que tem um nome MOL grande? Por isso que usa só MOL 11. Então, ó, aqui a gente vê que o mercado está aberto. Fundo imobiliário, galera, assim como ações, você investe por meio da Bolsa de Valores, tá? Então, a Bolsa de Valores tem um horário específico que ela trabalha. Se você quiser comprar 8h30 da noite, não vai dar. Porque a Bolsa de Valores tem um horário específico e você só pode comprar ou vender dentro do horário. É que nem uma loja, não tem horário comercial? Bolsa de Valores também tem. Tô gravando aqui meio-dia, ó, então mercado tá aberto. Qual que é o preço do MOL 11? R$ 109,89. Variação do dia. De ontem para hoje, ele aumentou 0,36%. Aqui dá para eu ver o gráfico ó, na última semana. Dá para eu ver nos últimos 6 meses. Aí, ó. Aqui a gente vê. Tava em 115. No horário que abriu, né, o dia que iniciou aí o mercado, ele estava valendo R$ 109,50.
Hoje ele bateu a máxima ali de 110,52, a mínima de 109,50 e agora ele está por 109,89. No último ano, a máxima que ele bateu foi 119 e a mínima foi 107. Deu uma queda Eu vou boa. fazer uma aula explicando sobre como analisar, tá? Mas só para você entender, ele já valeu 119, o mínimo foi 107, hoje ele está 109. Então, usando isso como parâmetro, tá um preço bom. Porque está perto do valor mínimo e está longe do valor que ele já bateu um dia. Então, tem potencial de crescimento. Enfim, aqui aparece o saldo que eu tenho. Posso clicar em comprar. Aí aqui, ele vai perguntar quantas ações, no caso cotas, né, você quer comprar. E, no caso de fundo imobiliário, eu tenho que comprar uma cota inteira. Diferente de criptomoeda, que dá para eu comprar meio Bitcoin, dá para eu comprar 0,0001 Ethereum, aqui eu tenho que comprar uma cota inteira, que o valor está 109. Então, ó, quantas você quer comprar? Ah, eu quero comprar uma. Ah, eu quero comprar duas. Não dá. Por quê? Porque eu só tenho cento e poucos reais aqui. E duas me custaria, ó, aqui embaixo, ó, R$ 219,88. Se eu tivesse mais dinheiro, beleza. Como só dá para comprar uma, eu deixo uma. Aí aqui, ó, tá o valor. Beleza. Aqui, ó, taxa de corretagem zero. Taxa da B3. B3 é o nome da Bolsa de Valores aqui do Brasil, tá? 3 centavos. Beleza. Eu vou enviar a ordem. Lembrando, galera, se você tiver 20 mil, você pode aumentar aqui e comprar 10. Ó. 10, vai 5, daria 549. Lembra que eu falei? Quanto mais cotas você tem, mais dividendos você vai receber. Vou comprar uma só, enviar a ordem. Ordem enviada com sucesso. O que isso quer dizer? Esses investimentos, eles acontecem na Bolsa de Valores. Então, eu mando a minha intenção de compra. Ó, eu quero investir. Aí eles vão analisar. E eu venho aqui, ó, acompanhar ordens. Aqui vai mostrar todas as ordens que eu fiz. Então, ó, eu comprei uma ação do MOL11 e foi executada. Beleza, quer dizer que já tenho? Não, porque a Bolsa de Valores ela tem um prazo lá, pode ser de 2 dias úteis para realmente finalizar a minha compra. E aí, a partir disso, sim, a minha ordem já foi feita. Já tá tudo certinho, né? Então, aí eu venho aqui, ó, ir para meus investimentos. E aí tá aqui agora, ó. Eu tenho o MOL11 por 109, beleza. Duda, não quero mais. Duda, eu tenho um monte de ordem aqui. Lembrando que tudo isso vale para qualquer outro banco, tá? Eu quero vender. Você vai clicar em vender. Clicou em vender. Quantas ações eu quero vender? Todas? 1, 5, 10? Não sei. Enviar ordem. Ordem enviada com sucesso. Acompanhar ordens. Ó, eu comprei uma ação e depois eu vendi uma ação. E é assim que você compra e vende, galera, tá? Só lembra que, às vezes, tem alguns prazos. Tem o horário certo de fazer, que é de segunda a sexta, horário comercial aí. Aí vai demorar, normalmente eles chamam de D+2, que é o dia que você tá, mais 2. Top de verdade. D mais 2. Dia mais 2 dias. Então, vai demorar 2 dias úteis, seja para comprar ou para você vender isso daí. Então é isso, galera. Beleza? Espero... Então, galerinha, essa aula foi top. Se você aprendeu comigo, já deixa no comentário aqui se você aprendeu como é que faz. Se você entendeu um pouquinho, já deixa o comentário, deixa aquele like, se inscreve no canal que me ajuda demais. Então, é nóis. Espero que tenha gostado da aula. É nóis, valeu.